A gente pega crianças que têm grandes habilidades dedutivas, mas que não quer e diz assim, eu não gosto de matemática. Mudar a mentalidade de aprendizagem é mudar a proposta de formação desse profissional. Cada criança ou cada ser aprende de uma forma diferente. Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui e tem por objetivo divulgar assuntos da área de ciência, tecnologia e educação. Falamos também do terceiro setor e de projetos do bem. Hoje nós vamos falar aqui de um instituto que nasceu há pouco tempo, chamado Instituto Educar Digital, que ele está com o propósito também de dar oportunidade aos alunos da periferia de aprender a matemática através da brincadeira, da criatividade, da ludicidade. Não é isso, professora? Isso. Fique conosco. Então, pessoal, como de costume, eu vou fazer aquela pergunta que vocês já sabem para os nossos entrevistados. Quem é a professora Ione? A professora Ione é amazonense, de Parintins, né? É formada em pedagogia e também em licenciatura em matemática. Trabalhei 23 anos na educação básica e no momento, depois, migrei para o ensino superior, nas licenciaturas com a formação de professores. E entrei no mestrado de educação e minha pesquisa sempre é querendo compreender por que a matemática não é aprendida no seu local, que é a sala de aula. Então, até hoje, eu busco a resposta para a continuação do doutorado, porque essa matemática escolar não amadurece para essa matemática realmente cotidiana, matemática científica, onde os estudantes possam sair e empregar a matemática no seu dia a dia. Ou seja, sentir o prazer em gostar da matemática e ver que a matemática resolve e contribui para as demais ciências. Nós ainda não conseguimos. Professora, a criação desse instituto, ele tem por objetivo fazer a inclusão digital de crianças e jovens da periferia. Essas crianças normalmente estão em um frequente contato com o tráfico, a prostituição, e muitas delas sequer vão ter uma oportunidade de estudar corretamente. Então a gente sabe que a matemática sempre foi o bicho-papão de muita gente, correto? E nós sabemos que... Por que ela é bicho-papão? Ou porque eu mesmo já tive experiências negativas quando eu era criança, que eu lembro de professores de matemática que, em vez de me ajudar, até me prejudicaram. Sim. Então, eu acho que todo mundo tem aquela matemática, é o bicho-papão. E as criancinhas que estão na fase da escola, os pequenininhos, normalmente, se os professores não estão preparados para dar uma boa aula, certo? Então, logicamente, aquele ensino vai ser de péssima qualidade e a criança já vai ter uma impressão negativa da matemática, né? Como é que a gente resolve? Eu sei que é um desafio imenso, né? Mas como é que a gente resolve isso? A resolução está dentro da universidade. É a formação do professor. Uhum. Se a gente for levantar pesquisas recentes, os professores de matemática que estão na sala de aula não provêm da universidade pública. Provém, a sua grande maioria, das instituições privadas, né? Então, como é que está sendo essa formação desse profissional que está na sala de aula? Especificamente na cidade de Manaus, a educação infantil e os anos iniciais já teve sim uma grande melhora nessa formação desses professores que estão atuando na educação infantil e nos anos iniciais. Nós tivemos um grande avanço, no entanto que a gente percebe as crianças já sabendo operacionalizar as quatro operações básicas essenciais da matemática. O grande problema está o quê? Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Aí perpassa de novo na formação do professor. Então, esse professor que está nos anos finais do ensino médio e do ensino fundamental e no ensino médio são os especialistas. São o licenciado em língua portuguesa, o licenciado em licenciatura em matemática, onde ele acha que ele já é especialista e já basta.
Muitos avançaram, foram para mestrado, foram para doutorado, e faz diferença, sim, na escola onde esse professor está. Então a gente já começa uma primeira conclusão, que é justamente a formação dos professores, e que esses professores estejam preparados para dar uma boa aula, né? A gente sabe, para vocês terem uma ideia, que às vezes a gente está conversando sobre um tema que a maioria das pessoas não dá muita importância. Mas nós sabemos, por exemplo, que os países desenvolvidos, eles têm uma formação muito boa na área da educação, onde, à medida que eu fortaleço a área de educação, as ciências básicas, e aqui no caso o tema é a matemática, né? Eu tenho toda uma geração preparada para enfrentar uma universidade. Por sua vez, você vai ter muita gente bem preparada para, vamos dizer assim, ir para qualquer ciência da engenharia ou ciência e tecnologia. É onde o mundo moderno está se configurando. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, certo? Antes dela veio toda a linguagem de máquina, aprendizagem de máquina, a ciência da computação. E para quem não sabe, antes da ciência da computação vieram os matemáticos, né? Foi a partir dos matemáticos que foi nascendo a ciência da computação até ser o que é hoje. Então a gente vê assim, que o mundo que nos cerca e o mundo das nações do futuro foram aquelas que prepararam toda uma juventude que hoje representa a inteligência daquela nação. Né? Então é bem ampla a coisa e é visão de futuro, né, professor? Visão de futuro. É tão sério a formação do professor na área da... Eu não vou especificar somente matemática, nas ciências, né? Sim. A física, a química, na nossa... Não, eu naturalmente concordo. Na nossa cidade é bem complicada, né? Saiu agora o resultado do Enem, onde o estado do Amazonas não teve ninguém que tirou nota 1000. Ninguém. Ninguém tirou nota 1000. Né? Então, a gente pega exemplos de estados que estão obtendo sucesso, principalmente nessa geração que gosta das ciências como um todo, são o que vamos dizer assim, os governantes fizeram. Eles fizeram a associação com as universidades públicas e facilitaram a entrada do professor para o mestrado. Automaticamente, o quê? Melhorou a qualidade de qualquer município do estado do Ceará. E a gente vê os resultados nas avaliações externas. A gente vê o resultado também quando eles concorrem para captar recursos para projetos. Sim. É o estado que mais capta recursos para o projeto depois de Pernambuco. Né? Nós não temos a cultura nem de captar recursos para o projeto. Eu acredito que até volta dinheiro. Né? Até volta dinheiro. Então, essa formação que está sendo ainda ministrada nos cursos de licenciatura, especificamente de matemática, é a matemática reducionista. Né? Aquela visão da matemática, que a matemática tem que ser ainda só para os seres superiores, né? E não aquela matemática que todo mundo tem a capacidade de aprender. Mudar a mentalidade de aprendizagem é mudar a proposta de formação desse profissional. Né? E isso leva-se tempo. Perfeito. Porque para romper com essa visão cartesiana não é fácil. Porque a visão cartesiana é a visão que nós tivemos toda a nossa formação, que já provou pronto. Que está errado. Mas está tudo pronto. Então, fazer algo diferente exige pesquisa, exige estudo, exige dinheiro de investimento, né? E nem todo mundo está pronto para fazer isso. Né? Eu quis dizer assim, já provou que está errado, com os resultados que a gente tem. Alguma coisa precisa ser mudada. Por exemplo, na universidade, eu conversando com professores, a engenharia, por exemplo, ela começa lá no período do básico, se não falei memória, são 2 anos. Né? Então, há um afunilamento. Muita gente entra para a engenharia, mas fica preso em cálculo 3, álgebra, está lá. Aí fica pingando conta-gotas que conseguem passar pelo vale da sombra da morte, vamos assim. E tudo é a base da matemática ali. As dificuldades que o aluno vai encontrar, o aluno universitário vai encontrar na física, na álgebra e no cálculo,
tudo é a base da matemática, né, O professor? que nós fazemos nas universidades privadas? Nós fazemos nivelamento para os alunos das engenharias. Que já é uma perda de tempo, vamos dizer assim, que Nós já deveria fazemos vir o preparado. primeiro mês, praticamente, nivelamento da matemática básica. Essa matemática que não foi aprendida por algum problema que ele teve durante a formação da educação básica. Então, essa matemática que não é aprendida, vamos dizer, o adulto leva para o resto da vida. Essa criança leva para o resto da vida. Mas se a gente perguntar de uma criança de 5 anos, qual é a disciplina que ela mais gosta, porque ela não conhece a palavra disciplina, qual é a matéria que tu mais gosta? Ela diz ciências, porque ela gosta das experiências, gosta de conhecer a história dos seres vivos e da matemática. E ela diz, eu sou muito boa de matemática, mas ela perde o encanto a partir do momento que ela vai crescendo. E quem faz ela perder o encanto é o adulto. E quem é esse adulto? É o adulto com quem ela convive. Seja na família ou seja na escola. Mas quem faz ela perder o encanto pela matemática é o adulto. Então, reconstruir isso leva-se muito tempo. A gente pega crianças que têm grandes habilidades dedutivas, mas que não quer e diz assim, eu não gosto de matemática. Mas você tem facilidade de aprender. E mostrar a necessidade para a criança. Sim. Professora, nós, como a gente falou aqui no início desse nosso bate-papo, nós vamos falar do Instituto Educar Digital, que foi criado para fazer inclusão digital de crianças e jovens em estado de fragilidade social da periferia, né? Então, por exemplo, às vezes se a gente quiser dar um bom ensino para os nossos filhos, nós temos que pagar uma escola privada que é muito caro, né? E hoje nós sonhamos em oferecer às crianças, elas têm lá a matemática que é dada na sua escola. A gente tem hoje um projeto de criar um laboratório de matemática lúdica para que... Aí a senhora vai explicar que a senhora é especialista, eu estou falando como leigo aqui, né? Mas a ideia é de que vamos tentar ensinar as crianças para que elas tenham uma visão melhor da matemática através da ludicidade, da criatividade, da inovação, para que ela passe a gostar da matemática. Explique para nós como é esse modo de ensinar matemática, me permita dizer, brincando. Né? Para que ela, né? Nós estamos falando da criancinha, né? Aqueles criancinhas, né? Na realidade, nós ensinamos a partir da manipulação, né? Manipulação de quê? Manipulação de, realmente, instrumentos que facilitam a compreensão da matemática. A matemática escolar, ela não está sendo tão, vamos dizer, tão bem aprendida. Não posso culpar os meus colegas que estão na sala de aula, porque eles têm que cumprir um planejamento, mas não dá tempo da criança acomodar aquela ideia, compreender para aplicar. Então, mal dá para ela ter uma visão. Quando ela vai para a aplicação, existe muitos equívocos, a criança se frustra e diz que não aprende. A proposta do projeto Educar Digital é o contrário, é dar tempo de acomodar para a criança assimilar, utilizando todos os conhecimentos das teorias do aprendizado, lá do Piaget, lá do Vygotsky e atualmente da neurociência. Fazer com que a criança tenha capacidade realmente de acontecer a acomodação para dizer, opa, é só isso, né? E a questão da tabuada, a construção da tabuada a partir da tabuada de Pitágoras mesmo. Como é que a gente ensina tabuada? Porque assim, eu sou daquele método antigo que até me deram palmatória, porque eu levei bolo, viu, quando era criança. Por isso é que eu aprendi a tabuada na tora, como diz assim, né? Aí levei bolo. E claro que hoje não se faz isso mais, né? Mas como é que a gente faz a criança gostar de decorar a tabuada? Não se decora Coisas, exemplos. Como é exemplo? Na realidade, ninguém ensina mais a criança a decorar. E sim para ela acomodar aquela ideia, para ela aplicar quando ela sentir necessidade. Na escola regular, a criança, muitas vezes, ela é impedida de fazer contagem. Seja contagem no dedo, seja contagem fazendo pauzinho no caderno dela, seja com um palito de picolé, né? Mas o instrumento mais
hábito, vamos dizer, mais fácil para a criança aplicar para fazer a tabuada é o ábaco. Uhum. O ábaco é um instrumento Uhum. de contagem. Então, ela pode aplicar, mas também ela pode construir a tabuada, porque a multiplicação são adição em parcelas. Quando ela compreende isso, ela mentalmente constrói e faz a contagem no dedo, porque não é errado. Por exemplo, a gente ainda tem muita cultura aqui em Manaus que os pais colocam a criança na escola e batem na mão do filho quando ele está contando nos dedos. Mas os dedos é um instrumento de contagem, né? Se a gente for ver a reportagem dos alunos que gabaritaram o Enem na matemática, eles aprenderam a deduzir. Uhum. A partir de quê? A partir da repetição. Uhum. Por isso que a gente não pode dizer também que o cartesianismo é tão errado, porque tem pessoas que só aprendem com a repetição, que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, uma aluna que gabaritou as questões de matemática, o que ela fez? Ela resolveu todas as questões do Enem a partir de 2014 até 2023. Que ela fez em 2024. Então, o que ela fez? Ela repetiu. E nós sabemos que isso dá resultado. Por quê? Porque ela aprende a deduzir. Então, ela pega uma questão semelhante, ela deduz e chega ao resultado correto. Um exemplo prático, antes de nós começarmos o Instituto Educar Digital, quando eu ia ensinar fração para minha neta, que tinha, o meu neto tinha 10 anos, não me lembro agora quantos anos ele tinha. Aí eu cheguei a comprar eu fazia de alguma forma, não sei se, até na pizza, né? Vamos comprar uma pizza, vamos aprender aqui que é meio. E saía dividindo para que ele comece a ter uma ideia de que era fração ali naquele momento, né? A senhora pode dar alguns exemplos práticos da ludicidade da matemática para a criança consegue enxergar a aplicação dela no dia a dia? Vamos botar as 4 operações, professor. A criança, ela aprende a somar rápido, muito rápido. Por quê? Porque ela pratica no dia a dia com os adultos com quem ela convive, seja da família ou lá na escola. Mas vamos pegar aquela criança que não tem pai e mãe presente o dia todo, só tem contato com o adulto na escola. Então, ela só pode pensar matematicamente na escola porque ela não tem esse ambiente em casa. Como é que a professora pode ajudá-la a realmente desenvolver essa habilidade? Promovendo, por exemplo, o dia da semana. O dia da semana é uma sequência numérica, né? Se é uma sequência numérica, ela pode operacionalizar. A hora, né? O relógio. Relógios são frações. O grande problema é que com o uso da tecnologia, as crianças só sabem ver hora digital, não sabem mais ver hora fracionária. Por isso, a grande dificuldade de muitos professores também têm dificuldade de operacionalizar a partir do relógio, porque está acostumado com o digital. Então, a sala de aula tem que ser um mini laboratório. Não precisa ter muita coisa, mas precisa ter um relógio para apresentar a fração, 1/3, 1/4, né? Ensinar 1/4 da hora. Por exemplo, o europeu, ele não vai dizer que é 9:40, ele vai dar em forma de fração. Então, mostrando para ela que não é difícil estar no nosso dia a dia. A multiplicação, a criança compreende quando ela vê que ela pode desenvolver a multiplicação em adição de parcelas. A divisão, ela tem que entender que nem sempre a divisão é exata. Mas como é que ela vai compreender? Mostrando. Se eu tenho um objeto e quero dividir para 3, como é que eu posso dividir um objeto para 3? 2 vão ficar 100. Então, fazer ela entender a ideia de... E ainda tem a cultura também de que no primeiro ano do ensino fundamental, aqui é a criança com 7 anos, ela não pode aprender as 4 operações. Ela pode. Ela pode e deve aprender as 4 operações. Só que vai aprender o quê? Com a unidade. Né? Lá para o final do ano, ela está pronta cognitivamente para aprender com a dezena. Aí vai aumentando.
para chegar no 5º ano, ela saber operacionalizar qualquer tipo de números. Legal. Professora, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Como é que é montar um laboratório de matemática lúdica? Porque a gente sempre pensa, laboratório de matemática, na minha época era só giz e quadro. A gente imagina laboratório, equipamentos, né? Microscópio. O que é um laboratório de matemática? O laboratório de matemática é o mais barato e o mais fácil a ser montado em qualquer escola. Até a sala de aula pode ser um laboratório de matemática. Quais são os instrumentos que um laboratório de matemática precisa? A matemática é trabalhada por eixos, né? Números, álgebra, probabilidade, aí vem grandezas e medidas e agora eu não recordo o outro que está faltando, mas está faltando um eixo, né? Então, o primeiro que tem que trabalhar com as crianças é o números. Mas eu não tenho que seguir nessa linearmente, como nós estávamos acostumados, pegava o livro, nosso livro ia primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. A proposta hoje é fazer a articulação entre os eixos. Então, numa aula do número, aí eu percebo o meu aluno bom, vou para a álgebra, mas eu já relaciono na terceira aula uma geometria e depois uma grandezas e medidas. Então, o laboratório de matemática tem que ter materiais manipulativos para trabalhar com os eixos. E quais são esses materiais? É o ábaco, é a torre de Hanoi, né? São brinquedos, né? Quase que são brinquedos. São instrumentos. São instrumentos. O material dourado, né? Para quê? Para quando a criança está deduzindo, ela está manipulando. E essa manipulação faz com que ela aprenda a forma de fazer. Por quê? Porque cada criança ou cada ser aprende de uma forma diferente. Nós fomos acostumados a dar um exercício e todo mundo tem que resolver do mesmo jeito. Não. Com a manipulação no laboratório, a criança desenvolve, que no projeto a gente chama de hipótese, né? Mas lá no laboratório, as possibilidades dela. Entendi. Então, eu penso desse jeito, tá certo? Aí vem um rigor matemático. Se tiver coerência a partir do rigor matemático, tá correto. Então, ela percebe que o jeito que ela pensa não é errado, tá certo. Ela pensa do modo certo. Legal. Né? Pessoal, e nós vamos implantar agora, já começamos no Instituto Educado Digital, a matemática lúdica. Agora nós estamos num processo de implantar um laboratório de matemática lúdica. E eu queria muito agradecer a professora, que é uma parceirona lá do Instituto Educado Digital, e que tem, eu digo sempre assim, existem pessoas que a gente tem que ter o maior respeito, o maior carinho. O professor Ione é uma pessoa assim, eu me permito dizer, uma professorinha que a gente tem que respeitar, e respeitar mesmo, porque você faz a diferença na vida dessas pessoas que você quer ensinar matemática. Professora, parabéns. Não sei se você quer dar uma palavra final. Para finalizar, professor, dizer que todo mundo aprende desde que esteja disposto. Mas também, usando hoje todos os teóricos, seja ele de qual linha da teoria ele está, ele diz a mesma coisa. Tudo depende do meio que você está inserido. Né? Se legal. você está inserido onde te incentive a pensar, você vai aprender a pensar. Então, legal. Eu sempre digo, se aproxime de pessoas que contribuam para o teu crescimento. Esse negócio de ambiente, né? Lá em casa eu tenho falado para eu tenho 2 netinhos, né? Um de 13 anos, já vai fazer 13, e outro de 10. Né? Mas a nossa frase tem sido assim, olha, mais leitura, menos telinha. E já aconteceu da gente ir para o supermercado, eu estou lá na lanchonete esperando a minha esposa fazer compra. Eu estou com um livro e a minha neta está com outro livro. Sim. A gente percebe assim que já é um choque, não é verdade? Eu estou com um livro, ela está com outro livro. Mas menina de 10 anos, para criar todo um contexto de incentivo. Pessoal, olha, você que ficou até o final, você gostou deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente disseminar mais conhecimento na área de ciência, tecnologia, educação. E como a gente tem dito, quando a gente fala do terceiro setor, nós falamos de projetos do bem, projetos que vão trazer benefício para a humanidade, para a sociedade onde a gente está.
Eu sempre digo assim, é uma palavra final, que a gente luta para acabar com a miséria, a gente luta para acabar com as desigualdades, a gente luta para o bem-estar do próximo. Esses são os nossos projetos do bem e que a gente tem a maior alegria de participar e de contribuir. Professora, muito obrigado, tá bom? Pessoal, até mais, hein?